Imprimir um coração parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas e se essa realidade estiver muito mais perto do que a gente imagina? A pergunta que fica é: será que já podemos imprimir um coração humano que funciona? Hoje a gente vai descobrir. Olha só esse número, 78 mil. É um número enorme e ele representa uma crise bem real acontecendo agora mesmo no Brasil. Pois é, 78 mil é o número de pessoas na fila de transplantes no país em 2024. É a maior fila que a gente já viu nos últimos 25 anos. São milhares de vidas paradas, esperando por um doador. E para muitos, essa espera pode ser longa demais. Mas e se a gente não precisasse mais depender só de doações? E se a solução viesse, acredite se quiser, de uma impressora? Pensa bem, em vez de esperar um órgão novinho em folha, feito sob medida, essa é a grande promessa da bioimpressão 3D. Vamos entender como essa tecnologia incrível funciona. Ok, mas como é que se imprime vida? Como é que um monte de células vira uma estrutura complexa, um tecido de verdade? Bom, o processo é simplesmente fascinante. A ideia central é até bem direta. Basicamente, se usa uma impressora 3D super especializada que, em vez de plástico ou resina, deposita células vivas e outros materiais biológicos para construir as coisas. E a grande sacada é que, ao usar as células da própria pessoa, o risco de rejeição, que é um problemão nos transplantes, praticamente desaparece. O segredo por trás disso tudo é a biotinta. Se uma impressora normal usa tinta colorida, a bioimpressora usa um material muito especial. É um tipo de gel, um hidrogel, que serve como uma estrutura, e dentro dele vão as células vivas da pessoa, muitas vezes células-tronco, que são super poderosas. Essa é a matéria-prima para construir tudo. O processo todo se divide em 3 grandes etapas. Primeiro, o pré-processamento. Os médicos criam um modelo digital 3D exato do órgão, usando exames como a tomografia. Depois, vem a impressão em si, onde a máquina vai depositando a biotinta com uma precisão milimétrica. E, por último, uma etapa crítica, o pós-processamento. A estrutura que foi impressa vai para um bioreator. Pensa nele como uma incubadora super avançada que imita as condições do corpo humano para que as células possam se multiplicar e se organizar, transformando aquele rascunho em um tecido vivo. Esse fluxograma aqui dá uma visão geral da jornada completa. Tudo começa com os exames do paciente. Esses dados alimentam um programa que cria o modelo 3D. A bioimpressora usa esse modelo para imprimir a estrutura, que depois vai para o bioreator para amadurecer. E o objetivo final, claro, é a aplicação clínica. É um ciclo que começa e termina na pessoa que precisa. E aqui a gente vê a tecnologia em ação. A imagem mostra o bico da bioimpressora depositando a biotinta, formando a estrutura de um coração. É um trabalho super meticuloso, camada por camada, para replicar a arquitetura complexa de um órgão de verdade. É a engenharia e a biologia trabalhando em perfeita harmonia. Tá, imprimir um coração inteiro para transplante ainda é uma meta para o futuro. Mas não pense que essa tecnologia está só na promessa, não. A bioimpressão já está causando um impacto real. Vamos ver como ela já está sendo aplicada hoje. Exato. O caminho para imprimir um órgão completo é longo, construído passo a passo. E esses passos já estão sendo dados, com aplicações que estão revolucionando áreas como o teste de medicamentos e a medicina regenerativa. A tecnologia já saiu do laboratório. E olha só quanta coisa já está rolando. Uma das mais importantes é a criação de organoides, que são tipo mini-órgãos, para testar a eficácia de remédios novos, o que diminui a necessidade de testes em animais. A gente já vê também a criação de pele para vítimas de queimaduras, estruturas para regenerar ossos e cartilagens e até enxertos de vasos sanguíneos. O nível de personalização chega a ser absurdo, com implantes para o rosto sendo impressos na hora dentro do próprio hospital. Mas, claro, não é tão simples quanto parece. A jornada da ficção científica para a realidade clínica é cheia de obstáculos enormes. Vamos dar uma olhada nos maiores desafios. Os desafios se dividem em 4 grandes áreas. Tem os obstáculos da tecnologia, da biologia, que são os mais complexos, e também os desafios éticos e regulatórios, que envolvem as regras e os limites que a gente, como sociedade, vai ter que definir. Vamos detalhar os principais. O maior desafio científico de todos é a vascularização, ou seja, como criar aquela rede super delicada de veias e artérias que todo órgão precisa para sobreviver. Depois vem o custo. Hoje, os equipamentos e materiais são extremamente caros. E, claro, tem toda a parte de regulamentação, que é um processo super longo e rigoroso. E, por fim, as questões éticas que a sociedade precisa debater. Quem vai controlar essa tecnologia? Onde a gente traça a linha?
Apesar de todos esses desafios, a direção é clara. Nós estamos sim entrando em uma nova era para a saúde e essa tecnologia é o motor disso. E essa ambição tem até prazo. O pesquisador brasileiro Dr. Gabriel Ligori, uma das maiores referências na área, estabeleceu uma meta bem clara: construir o primeiro coração bioartificial para transplante em 10 anos. É uma afirmação ousada que mostra o quanto a inovação está acelerada. Sendo realista, os primeiros órgãos complexos, tipo um coração ou um rim, ainda devem levar de 10 a 15 anos para chegar na prática clínica. Mas não se engane, a revolução não está no futuro. Com as aplicações que a gente já viu em pele, ossos e testes de fármacos, ela já começou. No fim das contas, a promessa da bioimpressão é essa: transformar a medicina. É a visão de um futuro com órgãos criados sob demanda, perfeitamente compatíveis e que podem acabar de uma vez por todas com a agonia das filas de transplante. E assim, o que era enredo de filme vai virando realidade no laboratório. A pergunta que fica no ar é, depois de tecidos, cartilagens e a promessa de órgãos, o que a humanidade deveria se propor a imprimir a seguir? E a gente quer saber a sua opinião. Deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que acha. E aproveita para dizer qual tema gostaria que a gente explorasse no nosso próximo material. E claro, se curtiu essa análise, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima!